Bom dia, irmãos da Ala Samambaia 1. Para mim é uma alegria poder estar entrando no lar de cada um nessa manhã para compartilhar uma mensagem. E algo especial que eu gostaria de falar hoje é sobre os mandamentos. Eu gostaria de iniciar falando sobre um dos maiores e melhores investimentos que nós podemos ter nessa vida, que é viver, guardar os mandamentos e os convênios que fizemos com o Senhor. Encontrei recentemente na Liahona um depoimento de uma jovem bem interessante. Essa Liahona não é tão recente, ela é de janeiro de 2019. Mas ela falou de forma bem interessante sobre o aspecto de que alguns mandamentos eles nos trazem, né, um retorno muito maior do que não vivê-los, do que não guardá-los. Se nós fizermos as contas, o saldo é bem maior. Mesmo que pareça que não é vantajoso guardar os mandamentos, mesmo quando parece que não é popular, se nós o fizermos, nós sempre sairemos vencedores. E afinal de contas, essa é a nossa maior jornada nessa vida, vencer esse mundo. E eu gostaria de ler as palavras dela. Ela inicia falando aqui sobre a palavra de sabedoria. E ela fala o seguinte: a palavra de sabedoria é sem dúvida a maior estratégia que existe. É como se Deus dissesse: aqui está uma maneira de economizar dinheiro, ajudá-la a manter-se saudável, proteger seus filhos e evitar fardos emocionais dificílimos, incluindo seus próprios vícios e de outros. É quase como se Deus previsse todos os problemas à nossa frente e nos desse uma maneira de evitar metade deles. E esse mandamento da palavra de sabedoria, assim como qualquer outro mandamento de Deus, nós temos a escolha de segui-lo ou não. E assim como qualquer outro mandamento, é um conjunto de orientação de Deus que evita muitos desafios e nos protege. E o Pai Celestial, como Ele é tão amoroso, Ele conhece e sabe de todas as coisas. Então Ele sabe o caminho que tem à frente. É seguro guardar e viver os mandamentos. Nós podemos ver que, mesmo com o passar dos anos, a lei do Senhor ela não muda. Nós, seres humanos, a sociedade, as leis, elas mudam. Elas tentam se aperfeiçoar, melhorar, mas muitas vezes existem até leis, né, que elas se afastam das verdades do Evangelho. E ainda assim é mais seguro viver os mandamentos e os convênios. O Pai Celestial nos dá esses mandamentos justamente porque nos ama. E eu gostaria de pontuar algum deles e nós podemos observar os benefícios desses mandamentos. Por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 20, que fala sobre os mandamentos, o versículo 17 é um mandamento poderoso. Eu vou fazer isso lançando uma pergunta. Você quer ficar satisfeito com o que você tem? Ser feliz e grato? Quem não quer? Êxodo 20, 17, ele fala sobre isso. O que é que nós podemos fazer para a gente ficar satisfeito com o que nós já temos e ainda ser feliz e grato? É bem simples. E é uma única frase: não cobiçarás a casa do teu próximo. Quando nós cobiçamos as coisas do próximo, nós nos sentimos inferiores e parece que nunca o que temos é o suficiente, ou é bom, ou é agradável. E isso nos traz tristeza. Então, seguir esse mandamento de observar se nós estamos cobiçando a casa do outro, a casa significa qualquer coisa que pertença ao outro. Não que desejar coisas melhores seja louvável, mas pelo contrário, é o fato de nós nunca estarmos satisfeitos com o que nós já temos e ficarmos satisfeitos em alcançar coisas melhores porque nós estamos sempre nos comparando com o outro. Esse tipo de comparação e esse tipo de cobiça, sim, não é saudável. Então, viver esse mandamento e essa lei vai nos fazer muito felizes, principalmente no dia em que vivemos, em que muitas pessoas se endividam por quererem ficar parecidos com o outro, né? Agora eu vou lançar mais uma pergunta. E essa resposta agora está lá em Êxodo 20:15. Quer evitar culpa, prisão, fiança cara, despesa judicial? Quer manter a confiança, o respeito das pessoas e ainda manter o seu trabalho? Êxodo, capítulo 20, versículo 15, traz uma resposta com apenas 2 palavras. Não furtarás. A honestidade, o ato de não furtar, nos previne de todas essas coisas que eu falei e nos traz dignidade. Podemos andar com a cabeça erguida.
não furtar de maneira alguma. E agora mais uma. Vocês querem ficar livres, quer ficar perto de Deus, para Ele nos guiar, nos orientar, ajudar, e Ele também poder carregar os nossos fardos quando nós não tivermos forças. Essa agora está em Mateus. Mateus 22:37 nos ensina: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Os dois grandes mandamentos dessa lei são amar a Deus e amar o nosso próximo. Se nós amamos a Deus, colocamos Ele sobre todas as coisas e amamos o nosso próximo, evidentemente nós não iremos cobiçar as coisas do próximo, nós não iremos furtar as coisas do próximo. E ter um firme fundamento em Deus, nosso coração, nosso pensamento e a nossa alma vai nos ajudar a conquistar todos os outros mandamentos, vai nos ajudar a amar o próximo, que é o mandamento seguinte. E não só os 10 mandamentos que estão registrados em Êxodo, mas todas as leis, todas as instruções e advertências que nós também recebemos em nossos dias, elas são para nossa proteção. A lista dos mandamentos, ela se torna infinita, mas vai aliviar sofrimento, vai facilitar a nossa vida, vai nos manter longe dos problemas e nos ajudar a encontrar paz. E tudo isso com um pouquíssimo custo pessoal ou inconveniência. E ainda, sem taxas escondidas. Esse evangelho, ele realmente é maravilhoso. Eles não são apenas diretrizes. É bem mais do que isso. É o amor de Deus a cada um de nós. E nós, às vezes, podemos achar que os mandamentos são difíceis, mas eles são simples. Nós precisamos simplificar a maneira que nós enxergamos, vivemos e fazemos as coisas que o Pai Celestial nos pede. Mas a gente também pode se perguntar: se eu guardo os mandamentos de Deus, faço tudo certo, eu não estou isento de sofrimento. E por que que isso acontece? Em um discurso na Liahona de 2016, o presidente Endesi, ele, intitulado Feridos, ele fala sobre isso. E ele nos ensina que isso é a mortalidade. O fato de nós estarmos aqui como filhos mortais, em meio a tantas pessoas imperfeitas, faz com que nós realmente passamos por momentos difíceis. Mas nós não estaremos sozinhos. Nós precisamos confiar em Deus e nós poderemos sobrepujar cada momento difícil. Algo importante de nós podermos guardar os mandamentos é que nós nunca saberemos a proteção que nós temos por sermos obedientes. Quantos livramentos nós tivemos, às vezes, por ir à igreja no domingo, saudade, né, de ir na igreja no domingo, no horário da reunião, de chegar no horário. Quanto livramento a gente já teve, nós não sabemos. Quanto livramento nós tivemos porque em uma determinada semana nós decidimos que a família ou que você iria ao templo naquela semana, naquela caravana. Nós não sabemos que livramento nós já tivemos por decidir guardar a palavra de sabedoria. Nós não sabemos, mas nós podemos saber que nós continuaremos mais seguros e mais protegidos se nós definirmos que vamos guardar os mandamentos. Não selecionar os melhores e os mais convenientes, mas guardaremos todos os mandamentos com exatidão. Outra coisa que gostaria de falar é que o Senhor, Ele está em todas as coisas. Ele está nos detalhes da nossa vida. Nós precisamos nos conectar com o nosso Pai Celestial. Na Liahona, da última conferência, em um discurso, o Helder falou que nós precisamos de menos Wi-Fi e mais amor ao Pai. E nós estamos num momento tão conectados, mas será que nós estamos nos conectando com o Salvador? Né? Nós estamos realmente buscando aprender mais sobre quem nós somos ao nos conectarmos com a nossa natureza divina? Isso tudo é muito poderoso e essencial, porque nós estamos numa caminhada, mas o rumo é um pouco definido por aquilo que a gente faz, do que a gente vê, o que a gente pensa. E o que nós temos visto nos últimos dias? O que nós temos pensado? O que nós temos falado? O que nós temos acessado? Todas essas coisas, irmãos, elas nos ajudam a nos colocar num lugar seguro ou no terreno do inimigo. E se nós estivermos na condição de não estar no campo seguro, precisamos sair às pressas.
Por fim, eu gostaria de falar sobre a bondade que pode emanar de cada um de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo são os papéis principais dessa mortalidade. Muitos de nós, eu mesmo já olhei ao redor e pensei, poxa, fulano poderia fazer assim. Poxa, fulano poderia fazer assim. E algo bem interessante que o presidente Dieter certa vez discursou e nos fez ponderar foi a seguinte pergunta. Quando o Salvador estava na ceia com os apóstolos, no último momento ali, ele falou que naquela noite alguém iria traí-lo. E nenhum dos discípulos se levantou, se exaltou, mas começaram a questionar-se para si mesmo. Porventura sou eu, Senhor? Irmãos, precisamos perguntar se quando nós olhamos para o que o outro irmão falta, se na verdade não falta em mim. E perguntar, porventura não sou eu, Senhor? Precisamos olhar para frente, ter expectativas boas, viver esse evangelho de alegria, porque as nossas noites escuras, nossos desafios, eles irão passar. E aquilo que a gente fez de bom, fica. Mas aquilo que a gente deixou de fazer, fica também um espaço ali sem ser preenchido. Se nós queremos amor, que nós possamos levar o amor. Se nós queremos que alguém nos faça o bem, que nós levemos o bem. Enquanto esperamos milagres, que possamos ser milagre na vida de outras pessoas. Enquanto esperamos paz nesse mundo, que possamos levar e ser a paz desse mundo. Irmãos, eu presto testemunho que Cristo nos ama, que essa é a sua igreja, que viver o Evangelho é o melhor e maior investimento que podemos fazer para nós e nossa família. Que podemos ser pessoas melhores. Independente das feridas que nós temos, nós podemos ser anjo na vida das pessoas. O presidente antes falou que anjos que feridos que cuidam das feridas de outros são anjos. Que possamos ser esses anjos. Eu presto testemunho que o Salvador nos ama e não estamos desamparados. Essa mensagem e meu testemunho e convite para que nós possamos continuar orando, que possamos continuar jejuando e possamos continuar nos esforçando, que possamos criar um espírito de irmandade e de fraternidade entre nós como membros da igreja e nós como seres humanos, como filho do Pai Celestial, com qualquer filho dele. Em nome de Jesus Cristo, amém.